primeira vez que eu conheci Jesus, né, foi dentro de uma igreja católica, num batizado, e foi muito interessante porque era como eu fui para aquele lugar não com vontade de ir, eu fui porque eu tinha que ir, era meio que uma obrigação de eu estar lá. Só que eu tinha certeza de que se eu estava indo para aquele lugar, eu tinha que ir numa perspectiva de me abrir para aquilo que o lugar tinha para me oferecer, né? Foi nessa intenção que eu cheguei até lá. E quando eu cheguei lá, eu senti, assim, uma inundação. Primeiro eu entrei meio fechada, meio travada. Quando eu cheguei lá, não, mas se eu tô aqui, eu vou me conectar com Deus. Eu pensei assim, eu vou me conectar com Deus. Eu não tinha esse entendimento de quem era Jesus. Eu tinha apenas... Conhecia Deus, conhecia Jesus, né, que era o Filho de Deus, mas eu não tinha esse entendimento de quem Jesus era. E daí, quando eu cheguei lá, eu decidi que eu ia me deixar receber aquilo que aquele lugar ia me proporcionar. E foi naquele instante, assim, quando eu abri a porta. Foi naquele momento que eu abri a porta para Jesus e ele entrou na minha vida. E eu comecei a chorar. Tô até emotiva. Mas eu comecei a chorar muito, foi muito forte. Aquela experiência, assim, que eu senti o Espírito Santo inundando a minha vida. Foi uma coisa que só quem sente, né? Só quem passa por isso entende o que Jesus faz com a gente, assim. E foi naquele momento. Só que isso foi em 2020. Só que eu já estudava a Bíblia. Então eu já estudava a Bíblia desde 2019. 2019, ali para 2020, no começo, foi quando eu comecei a estudar, comecei a ler a palavra. E é muito engraçado porque eu sempre tive uma Bíblia em casa. Sempre tive. E eu nunca abri essa Bíblia. Nunca abri. E a Bíblia que eu comecei a estudar, a palavra de Deus, era uma Bíblia que eu não sei de onde ela surgiu. Não sei quem me deu, não sei se eu não lembro de ter comprado, então provavelmente alguém me deu aquela Bíblia. E ela estava ali jogada no meio dos meus montes de livros da faculdade, de outros livros, e eu comecei a estudar aquela Bíblia. Comecei a gostar, comecei a me conectar, começou a fazer sentido. Só que como eu ainda não tinha me entregado para aquilo, eu procurei muitas alternativas diferentes. Eu fui ainda para vários caminhos. E foi naquele momento, naquele batismo lá nessa igreja, que eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo. Só que eu não tinha entendido o que tinha acontecido ali. E eu voltei várias vezes naquele lugar para tentar sentir aquilo que eu tinha sentido aquele dia. E eu nunca mais senti. E daí eu comecei a estudar a palavra cada vez mais. Eu me perdi em alguns lugares, em alguns caminhos, assim. O livro de Timóteo fala muito sobre isso, assim, que outras doutrinas serão pregadas, né? E a gente, pela aquela sede de buscar o entendimento, a gente vai acabar se rendendo a outras coisas até tu conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma coisa que te inunda. Ela é uma coisa que transborda dentro de ti. Ela é uma coisa que te preenche, que tu pode estar vivendo o maior caos da tua vida, o maior problema que tu acha que não tem solução e que tu tá firme numa rocha. Tu tá seguro naquilo que tu tá vivendo. E quando tu sente essa segurança, tu sabe que aquilo ali é passageiro. Tu sabe que aquele momento vai passar, que tu vai conseguir resistir, que por mais que... A gente sempre fala, né, que o crente fala muito do inimigo, né? Porque o inimigo, ele é nosso, ele não é de Deus, né? Ele não tem poder contra Deus. Mas ele tenta nos atingir, ele tenta nos afetar, ele tenta nos prender para que a gente não vá pro próximo nível, né? Para que a gente não acesse aquilo que Deus tem pra nossa vida. Porque Deus, ele tem um plano. Cara, ele tem, desde o dia que tu tá no ventre da tua mãe, Deus tinha um plano pra tua vida. Só que qual que é o problema? Às vezes a gente não consegue entender esse plano. A gente não consegue enxergar esse plano. Porque a gente não conhece a palavra, a gente não lê a Bíblia, a gente não entende a Bíblia, ou a gente não... tem ninguém que nos fale, né? E o meu processo de conversão foi nesse dia, nessa igreja, onde eu tive aquele primeiro toque do Espírito Santo dentro de mim, onde eu fui transbordada, e a partir dali eu fui sentindo cada vez mais sede de conhecer, de querer saber, de me transformar, de mudar a minha vida, e eu tinha muitas mágoas dentro do meu coração, muitas mágoas da minha família, de pessoas, de situações que aconteceram na minha vida. E eu sinto que só foi através do amor de Jesus que eu consegui soltar aquela mochila pesada que tinha nas minhas costas, aquela carga que tinha em cima de mim, que eu fui soltando. E esse processo de conhecer Deus, de me conectar com Ele foi me libertando.
E eu fui soltando aquelas mochilas pesadas, fui deixando tudo para trás e eu fui mudando a minha mentalidade. E essa é uma grande chave, porque daí assim, ó, quando eu comecei a expandir a minha cabeça, quando eu comecei a me abrir para ler a Bíblia, para entender aquilo que estava ali e para principalmente praticar aquilo que a Bíblia trazia como uma doutrina uma doutrina que Deus nos orienta, né? Como que a gente deve seguir a nossa vida, né? A Bíblia é um manual de instrução do proprietário, né? Quando tu compra lá tua geladeira, vai vir um manual, né? Como é que tu tem que usar aquela geladeira. Então, quando tu nasce, eu entendo que tu devia ganhar uma Bíblia já. Nasceu, ganha a Bíblia, já começa. Porque se tu fizer o que tá escrito ali, não tem como dar errado, entendeu? Vai dar tudo certo. Tu vai passar por perrengue? Vai. Porque na Bíblia também diz, né? Nesse mundo teremos aflições. Mas quando a gente vive aquela verdade ali da Bíblia, quando a gente vive aquilo que Deus de fato nos ensina, cada dia a gente começa a entender mais o plano dele pra nossa vida. E quando tu tá no centro da vontade de Deus, não tem nada que seja mais, assim, impactante, que te transforme mais do que viver aquilo que Deus tem pra tua vida. Então, quanto antes tu chegar nele, quanto antes tu descobrir o que ele tem pra tua vida, mais fácil a tua vida vai ser. Não que tu não vai ter dificuldades, tu vai ter, com certeza. Mas tu vai conseguir te desvencilhar dessas dificuldades com uma expertise que tu não tinha antes, com uma rapidez. E aquele problema que parecia um gigante, ele vai se tornar pequeno, porque tu vai entender que aquilo ali é um molde pro processo, pro próximo nível da tua vida. Porque como tu estivesse num videogame, né? Tu começou a jogar o videogame ali, tá fácil, né? Quando a gente é criança, que é um pouquinho mais fácil, a gente vai crescendo, vai pra adolescência, pra fase adulta, e as dificuldades vão aumentando. E é mais ou menos isso, só que daí, quando tu começa a entender, e a entender como tu deve superar as dificuldades, né? A entender que Deus tem um plano, a entender que ele tá te moldando e te fortalecendo pro próximo nível, tu tem que adquirir maturidade, né? Porque não adianta, vamos dizer que tu tenha lá 18 anos e que tu ganhe R$1 milhão. O que tu vai fazer com esse dinheiro? Tu vai ter uma maturidade. E daí quando tu tiver de repente 30, tu vai ter outra perspectiva, outro entendimento e talvez tu faça diferente com aquele 1 milhão. Quando tu tiver 50, tu vai fazer outra coisa. Porque cada fase da tua vida tu vai ter uma maturidade. E quanto antes tu adquirir essa maturidade através da palavra de Deus, mais decisões assertivas tu vai tomar na tua vida. E se tu tomar decisões assertivas, né, quanto mais correto for as tuas decisões, mais perto da vontade, do centro da vontade dele tu vai estar. E mais tu vai transbordar. Porque tu imagina que tu é um copo d'água, e aquele copo tá vazio. Como é que tu vai transbordar na vida de alguém? Como é que tu vai levar alguma coisa pra alguém? Tanto abençoar a vida de uma outra pessoa. Só quando o teu copo estiver cheio, tu vai conseguir encher, até tu transbordar ele pra fora. E é isso que Deus faz na vida da gente. Ele enche, preenche, e a gente transborda e abençoa outras vidas. E é isso que ele tem pra vida de cada um de nós, né? Só que cada um vai ser de uma forma, né?